bom dia, sejam bem-vindos à nossa quarta aula de monitoria digital. Eu me chamo Camila Lohane e sou aluna da Universidade Federal do Tocantins. Olá, bom dia, eu me chamo Lucas. Mais uma vez, né, estou aqui junto da minha colega Camila, nesse quarto módulo. Só queria agradecer mais uma vez pelos que vieram e parabenizar você, guerreiro, que conseguiu chegar aqui no quarto módulo. Você mais tarde será recompensado. Isso é fato. Nada é em vão aqui. Como o Lucas falou, essa é a nossa última aula, né, de monitoria digital. E lembrando que esse é um programa de extensão em monitoria digital, onde nós estamos sendo orientados pela professora doutora Letícia Abad e pelo professor doutor Maurílio Varaval. Hoje, no nosso último dia, nós iremos focar, né, em microscopia de bactérias e fungos. Então, o Lucas vai começar com vocês falando sobre bactérias e logo em seguida eu vou entrar falando com vocês sobre fungos, né? Esse mundo de micro-organismos que nós temos e graças ao nosso queridinho microscópio nós podemos enxergar e descobrir como esses micro-organismos eles vivem, né? Como é a vida desses micro-organismos, os benefícios e os malefícios que eles trazem a nós. Pode passar, Lucas? Pode. Bom, como minha colega Camila estava falando, mais uma vez nós vamos estar falando do microscópio e as suas maravilhas. Uma das maravilhas é que a gente pode estar observando esse universo que a gente não consegue ver a olho. Hoje a gente vai falar bastante sobre esses micro-organismos unicelulares que são os procariotos. Nós temos como ênfase, né, as suas características, que é o seu DNA, que não está envolvido por uma membrana, que é um cromossomo de arranjo circular. Seu DNA não está associado a estonas, que são proteínas que a gente acha em células eucariontes. Estonas são as proteínas que estão diretamente ligadas ao formato cromossômico e algumas outras distinções do DNA. Eles também não possuem organelas e suas paredes celulares contêm polissacarídeos complexos e peptidoglicano. Mais na frente a gente vai falar um pouco sobre a importância desses peptidoglicanos. Normalmente elas se dividem por fissão binária. Durante esse processo o DNA é duplicado. A célula se divide em duas. Fissão binária envolve menos estruturas e processos que a divisão das células eucarióticas. Pode passar para o próximo. Bom, a gente, para começar a falar de bactéria, a gente tem que falar um pouco sobre a sua morfologia ou as suas formas. Porque a gente tem na nossa cabeça, quando a gente não conhece, que as bactérias elas têm um formato em geral, que é aquele formato de bastão. Mas se você estudar um pouquinho mais a fundo, você vai ver que elas têm formas distintas. Como esse primeiro exemplo aqui, que são os cocos. Que quando se dividem para se reproduzir, elas podem permanecer ligadas umas às outras. Como está aqui no exemplo, você pode ver que dependendo da área espacial para a qual ela está se dividindo, onde ela vai estar fixada. Como no primeiro exemplo, que é o Diplococcus, que são duas células, ou que são dois procariotos que se dividiram, que era um que se dividiu e virou dois. Aí nós temos outro exemplo, que é o Streptococcus. Nós temos aqui já na figura B, já um exemplo já de uma figura espacial que se divide em quatro lados diferentes, tetráide. Figura C, já que vai imitando o mesmo exemplo e assim por diante. Pode passar para o próximo. Aqui nós temos os bacilos, que foi o que eu falei anteriormente, que é o mais comum de se ver, os mais famosos, né? Os bacilos se dividem ao longo de seu eixo curto. Então, eles existem em menor número e agrupamento que os cocos. Nós temos um bacilo isolado aqui, como vocês podem ver, na forma de bastão.
Na figura B, nós vemos que quando eles se dividem, nós temos o diplobacillus, streptobacillus, e na figura D nós temos bacilos que se assemelham à estrutura anterior, os cocos. Por isso que ele recebe o nome de cocobacillus. Vamos para o próximo. Aqui nós temos a forma espiral de uma bactéria. Bactéria em forma de espiral, na verdade. A forma de bactéria é determinada pela hereditariedade. Geneticamente, a maioria das bactérias é monomórfica, ou seja, mantém uma forma única. Entretanto, uma série de condições ambientais pode alterar sua forma, que, quando alterada, dificultam a identificação. Para o próximo. Vamos falar agora da estrutura da bactéria. Nós temos aqui um corpo montado em computador, tipo um desenho mesmo, e uma foto tirada de microscópio de transmissão. O que está grifado em vermelho são estruturas que existem em todas as bactérias, como, por exemplo, aqui, ó, o citoplasma, os ribossomos, parede celular, membrana plasmática e núcleo. Um adendo aqui sobre parede celular é que todas as bactérias possuem parede celular, que é formada por um composto de peptídeo glicano, todas. Porém, as arqueobactérias, elas também possuem parede celular, mas ela não é composta por peptídeo glicano. A substância que a compõe é outra. E também, todas as bactérias, elas possuem um único cromossomo. E, além disso, nós podemos ver outras estruturas mais externas, como os pilos, cápsula, fíbrias, flagelos, plasmídeos, que é uma estrutura mais interna. Dentro aqui nós vemos uma estrutura chamada inclusão, que nada mais é do que uma determinada área da célula procarionte, onde ela vai estar armazenando nutrientes quando ela está em determinados locais onde é escasso certos tipos de nutrientes, ela vai acumulando ao longo de algum tempo e armazenando aí. Para quando ela estiver em um momento de necessidade, que seria nesses locais de extrema escassez de nutrientes, ela pode estar usando essa estrutura. Enfim, vamos para o próximo. Agora eu vou falar sobre o glicocálice. O glicocálice, que é uma substância gelatinosa e viscosa que recobre todo o lado externo da bactéria. Ele fica externo à parede celular. Bom, ele é produzido no interior da bactéria e é secretado para fora. Ele é uma substância que é formada por polissacarídeos ou carboidratos, e ele tem a função de adesão e proteção. Igual essas bactérias que aderem aos nossos dentes, aí forma a placa bacteriana, interior do intestino também, ou no interior de canos de uma indústria de alimentos. E ele serve de proteção porque quando o glicocálice ele recobre toda a parte externa da bactéria, ele auxilia na proteção para contra células do sistema imunológico, como os macrófagos. Então, essa bactéria não pode ser fagocitada por macrófagos. Macrófagos esses que estão na célula que está sendo parasitada, ou a célula do hospedeiro, por assim dizer. Bom, agora nós vamos falar sobre o flagelo, que é uma estrutura que é vista em quase todos, se não a maioria das bactérias, mas não são todas. Algumas não possuem esse aparato, e essas bactérias que não possuem flagelo são chamadas de atríquias. O flagelo é composto por uma proteína chamada flagelina. Ao contrário da célula eucariótica, pelo menos algumas que possuem um flagelo,
que é formado por tubulina. Algumas bactérias são denominadas de acordo com a disposição de flagelos que lhes acompanha. Como, por exemplo, aqui, nós temos o peritríquio, que possui uma disposição de flagelos por toda a célula. O monotríquio, que só tem um flagelo em uma extremidade. O lofotríquio, que possui vários flagelos em uma única extremidade. E, por último, o anfitríquio, que possui 2 flagelos por extremidade. Um flagelo em cada extremidade. Exato. Perdão, gente. Nós vamos falar nesse slide sobre 2 estruturas importantes para bactérias. Bactérias gram-negativas. Vocês tenham isso em mente, que bactérias gram-negativas possuem essas estruturas, que são elas as fímbrias e pili. A fímbria, ela tem duas funções importantes, que é a proteção e adesão. Algo semelhante ao glicocálice, só que a partir de outras características. Como, por exemplo, a fímbria, ela é composta por uma proteína chamada fibrina. E na ponta dessa proteína tem outra proteína chamada adesina, que tem como função adesão, né? As fibras também elas têm a outra função que eu falei, que é a proteção. Isso as torna patógenas. Então, com essa proteção, elas não podem ser fagocitadas por macrófagos. E a outra estrutura que nós vemos aqui, o peeling, que normalmente não é desse tamanho, mas essa estrutura é real, ela existe, tá? Mas normalmente vocês não vão ver ela sendo associada desse jeito. O peeling, ele tem como função a transferência de material genético, ou seja, ele pode passar caracteres de uma bactéria para outra bactéria que não possui aqueles caracteres, como está acontecendo aqui. Nós temos uma bactéria que possui fímbrias, passando caracteres de fímbrias, possivelmente, para uma bactéria que não tem fímbrias, a fim de transformá-la em uma bactéria patógena. Porque como eu expliquei, né, as fímbrias trazem essa característica delas se protegerem contra os macrófagos. Um adendo aqui para você pensar assim, bom, é interessante, né? Elas podem passar material genético e tal. É interessante. Mas pensa um pouco aí, imagina uma superbactéria fazendo isso daí, passando caracteres que lhe convém se tornarem imunes a antibióticos. Já não é tão interessante, né? Acontecendo no organismo. Mas fica aí o adendo. Vamos falar um pouquinho sobre essa estrutura muito importante, que é a parede celular. A parede celular bacteriana é uma estrutura complexa, semirrígida, responsável pela forma da célula, também responsável por ditar, né, o que pode entrar e o que não pode entrar. Ou seja, responsável diretamente pela hipermeabilidade da superfície. A principal função da célula é prevenir a ruptura das células bacterianas quando a pressão da água está dentro da célula. E maior quando a pressão da água dentro da célula é maior que a de fora. A parede celular ela é composta por uma macromolécula chamada de peptidoglicana, também conhecida como ureína, que está presente isoladamente ou em combinação com outras substâncias. Como o exemplo nos mostra aqui, nós temos uma grande concentração de peptidoglicana, que é algo muito importante para a célula, e mais abaixo nós temos a membrana plasmática. Bom, como nós sabemos, há algumas estruturas eucarióticas também possuem, fungos também possuem parede celular. Não é algo exclusivo da bactéria. O que é exclusivo da bactéria, digamos assim, é que a parede celular dela é formada por peptidoglicano, né? E já, como a gente viu nas plantas, né? Ela é formada por celulose.
E a gente vai ver que a parede celular de fungos é formada por outra substância. Isso. Agora aqui nós vamos entrar numa parte em que a gente vai discutir um pouco sobre a importância de estruturas reforçadas por essa macromolécula, peptidoglicano, e outras não. Bom, essas estruturas que têm uma grande disposição de peptidoglicano na sua parede, elas são consideradas gram-positivas. Passa de novo. Aqui no exemplo nós temos o citoplasma, que é o interior da célula. Nós temos a membrana plasmática e externa à membrana plasmática nós temos essa parede celular que é toda coberta em grande parte exclusivamente pela peptidoglicano. Aí você pode ver que quando é usada uma certa coloração nela, devido a essa parte espessa da sua parede celular, nós vemos a bactéria com uma coloração violeta. Essa é a gram-positiva, a bactéria gram-positiva. Vamos para o próximo. Bom, em outros tipos de bactéria, nós temos uma fraca disposição para peptidoglicano. E exterior a parede celular formada por peptidoglicano, nós temos uma outra membrana formada pelas mesmas estruturas, pelas mesmas estruturas que a gente viu antes, lipídios e proteínas. Vamos para o próximo. E bem exemplificado, como está aqui, nós podemos ver que ela é uma fina camada que está entre duas estruturas de membrana plasmática. Então, quando essa estrutura é exposta ao corante, mesmo corante que a gente testou nas bactérias gram-positivas, aqui nós temos um resultado diferente de coloração. Nós vemos um avermelhamento ou algo praticamente rosa. Essas são as bactérias gram-negativas. Ok, vamos falar de técnica de coloração de gram, mas antes um adendo sobre certa composição, né, da bactéria gram-positiva. A bactéria gram-positiva, ela possui ácido teicoico e lipoteicoico, que são substâncias que, só esses organismos vivos já estudados possuem. Nas bactérias gram-negativas, elas possuem lipídio A e polissacarídeo O, substâncias que ficam na membrana externa, que também tem essa característica de serem as únicas a possuírem essas substâncias enquanto organismos vivos. Bom, agora passando aqui para o que está sendo passado no slide, nós podemos ver que existe um protocolo de coloração e o protocolo, à medida que ele vai seguindo cada etapa, você já pode notar que a diferenciação ela não é tão visível num primeiro momento, como é aqui na fixação da bactéria primeiro, onde ela se mostra no primeiro momento incolor. Nós vemos a solução do cristal de violeta passado e em seguida nós temos o Lugol mais o solução de iodeto de potássio, onde você já vê uma leve modificação na coloração das bactérias. Aí em seguida você vem com a descolorização, que é a solução de álcool, e por fim nós temos a solução de safranina, onde já acontece toda a diferenciação de cor, onde você pode ver uma bactéria com um tom de violeta e a outra com um tom mais puxado para o vermelho ou para o rosa. Depende do seu grau de daltonismo, se você tiver, ou da luz que está refletindo. A coloração de gram, além de conferir as diferenças que
que estão nas paredes celulares das bactérias, as paredes, se tem muita ou pouco peptidoglicano, também pode estar diferenciando as bactérias pela sua morfologia. Mas esse não é o principal objetivo. Como nós vemos, elas diferem, eles têm como, primeiramente, diferenciar pelas cores, obviamente, para que sejam diferenciadas as bactérias em 2 grandes grupos, gram positivo, gram negativo. Essa é a primeira lacuna a ser preenchida. Em seguida, serão feitos outros testes bioquímicos para você ter uma noção de com qual bactéria você está lidando, porque a coloração de gram, ela não tem como já de cara te dizer que tipo de bactéria, tipo assim, qual espécie, classe e etc. que você está lidando. Ela te diz se ela é gram positiva ou gram negativa. Um exemplo aqui que você já pode já ter de cara é a seguinte coisa. A gram negativa, ela vai ter endotoxinas, que são substâncias denominadas LPS, que são formadas por lipopossacarídeos e são substâncias patógenas. Já a gram positiva, ela possui exotoxinas, rico em ácido lipoproteico, que confere já a adesão. Esse fator de gram positivo e gram negativo é algo que ajuda muito na questão medicinal, né? Porque assim os médicos, de uma forma bem rápida, antes mesmo de saber qual é a espécie, digamos assim, de bactéria que está afligindo o paciente, né? Eles podem saber como atuar por meio disso, por meio de saber se elas são gram positivas ou gram negativas. As grãs negativas, elas só liberam suas toxinas quando elas são atacadas. Já as gram positivas, já é natural dela liberar as suas toxinas, né? Exotoxinas. As exotoxinas, que elas vão produzindo e liberando. Já as grãs negativas, elas produzem, vão guardando, digamos assim, e quando elas são atacadas, elas liberam. E aí, quando elas liberam, o grau de virulência daquilo ali pode ser bem maior. É o vídeo que vai falar um pouquinho sobre a técnica de gram, né? Como que é feita essa coloração. Então, o Lucas já foi falando, né, sobre essa técnica, e aqui a gente vai ver na prática como que é realizada essa coloração para que a gente possa distinguir quais bactérias são gram positivas e quais são grãs negativas. A técnica de coloração de gram foi descrita em 1884 pelo cientista dinamarquês Hans Christian Gram. A coloração de gram é uma das técnicas mais importantes na bacteriologia, pois facilita a visualização das bactérias ao microscópio de luz e auxilia na identificação bacteriana. A coloração permite a distinção entre bactérias gram positivas violeta e gram negativas rosa. A diferença entre esses dois tipos bacterianos está relacionada com a estrutura da parede celular das bactérias. A parede celular das bactérias gram positivas é formada por uma camada espessa de peptidoglicano. Já a parede celular das gram negativas é formada por uma camada fina de peptidoglicano. As diferenças na permeabilidade dessas camadas aos corantes químicos resultam em colorações diferentes que facilitam o reconhecimento das bactérias gram positivas e negativas. Neste vídeo, vamos mostrar como corar uma lâmina pelo método de gram. Reconhecer bactérias gram positivas e negativas ao microscópio. Compreender a importância da coloração para a microbiologia. E compreender cada etapa do processo de coloração, bem como a função de cada substância utilizada. Para isso, vamos precisar dos seguintes materiais:
alça de platina, piceta com água, bactérias padrões não patogênicas, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, bico de Bunsen, microscópio óptico comum, corante cristal violeta, solução de Lugol, solução descorante álcool acetona, corante safranina ou fucsina básica, lâmina de vidro e suporte, e solução de salina esterilizada, cloreto de sódio a 0,85%. Agora, vamos fazer o experimento. Flambe a alça de platina. Coloque uma gota de salina na superfície de uma lâmina de vidro. Flambe novamente a alça de platina e espere esfriá-la. Abra a placa de Petri, fazendo um movimento de pinça com a mão e retire algumas colônias isoladas. Faça um esfregaço delgado e uniforme com movimentos suaves e circulares sobre a lâmina e deixe-a secar em temperatura ambiente. Fixe o esfregaço passando a lâmina rapidamente algumas vezes na chama do bico de Bunsen. Cubra o esfregaço com corante cristal violeta e deixe durante 1 minuto. Escorra o corante e cubra a lâmina com Lugol e deixe durante 1 minuto. Lave a lâmina com água sem despejar diretamente no esfregaço. Retire o excesso de água. Descore rapidamente com algumas gotas de álcool acetona. Lave a lâmina com água sem despejar diretamente no esfregaço e retire o excesso de água. Cubra o esfregaço com corante safranina e deixe durante 30 segundos. Depois, lave a lâmina com água, sem despejar diretamente do esfregaço e retire o excesso de água. Agora, deixe a lâmina em posição inclinada para a secagem e, em seguida, observe no microscópio utilizando a objetiva de imersão. As bactérias gram-negativas ficam coradas de rosa e as gram-positivas de violeta. Pronto! A técnica de coloração de Gram está concluída. Um lembrete. Não se esqueça de descartar o líquido da cuba em recipiente adequado. E a gente vê aqui, né, que segue aquele protocolo que o Lucas falou, né, anteriormente, onde elas, inicialmente, as bactérias, elas não têm cor, digamos assim, e aí elas são coloridas primeiro com azul, né, ambas ficaram azul, se fossem olhar naquele momento na lupa, né, mas por conta que elas são depois descoloridas, né, a que tem a parede mais espessa, ela vai permanecer azul. Já a outra que tem a parede, sei lá, mais fininha, ela vai descolorir e quando for colorida de vermelho, né, ela vai pegar aquela cor. E aí é por isso que a gente vê que elas ficam de duas cores diferentes, né, por conta da parede celular, como o Lucas já havia falado anteriormente. Nesse trecho do slide, nós vamos falar da estrutura que é o endosporos. Quando a bactéria ela se vê, o procarioto, no caso, ele se vê em um ambiente que é escasso de nutrientes essenciais, como, por exemplo, alguns do gênero Clostridium e Bacillus, eles formam células especializadas de repouso denominadas endosporos. Exclusivo das bactérias, endosporos são células desidratadas, altamente duráveis, com paredes espessas e camadas adicionais. Elas são formadas dentro da membrana celular bacteriana. Aqui, como vocês podem ter uma noção, ela simula mais ou menos o que a gente vê em núcleos. Vamos para o próximo.
Bom, quando liberadas no ambiente, elas podem sobreviver a diversas temperaturas extremas, falta de água, entre outros nutrientes, exposição de muitas substâncias químicas, tóxicas ou a radiação. E esses endosporos, eles têm uma durabilidade incrível. Eles atravessam gerações em um único ambiente. E esse ambiente pode passar gerações sem um pingo de água, sem um pingo de nutriente, mas eles continuam esperando até o momento em que esse ambiente pode lhe proporcionar, mais uma vez, aqueles nutrientes essenciais para que eles possam retomar a vida que tinham antes, né? O cotidiano de uma bactéria. Vamos para o próximo. Bom, ainda sobre o endósporo, nós vamos falar um pouco do ciclo, que tem como principal função, né, trazer um pouco de resistência, porque a célula que é formada após todo esse processo é uma célula nada mais do que uma célula de resistência e não uma célula de reprodução. Que fique claro. Nós temos aqui a formação do endósporo a partir de uma divisão de fita de cromossomo. Em seguida, ela é isolada, tem a formação de membrana ao seu redor. Bom, após toda essa formação que demora um certo tempo, demanda um certo tempo, nós vemos que a célula ela é lisada, e quando eu falo lisada, eu falo quebrada ou morta, se mata, e a célula ela não é ejetada, ela sai para fora, normal, porque, enfim, isso se dá a partir da falta de nutrientes e condições como osmolaridade, pH, oxigênio. A partir disso, o endósporo ele fica inerte, onde não acontece nenhum tipo de metabolização. Ele pode ser disperso ou ele pode ficar no mesmo lugar durante gerações, décadas, muito tempo, muitos anos, a fim de achar um ambiente onde ele possa achar o que precisa, que são eles os nutrientes necessários. E após ele achar esses nutrientes, vai acontecer que ele vai germinar. Não igual a uma planta, mas o termo é igual. E quando ele germinar, ele vai dar origem ao que ele era antes. Então, por isso que o termo de resistência é bem aplicado nesse processo. Agora nós vamos para fungos. Mesmo. Muito obrigada, Lucas. E eu vou falar para vocês um pouco sobre os fungos, né? Só para a gente entender um pouquinho como funciona essa divisão, né? Antigamente, essa é uma divisão que já está um pouco saturada, mas ainda se usa um pouquinho, né? Os seres vivos são divididos em 5 reinos, né? Plantae, fungi, animalia, e protista e monera. Então, nós vamos focar agora, nesse momento, nos fungos, né? Mas algo importante de ser destacado também é que as bactérias, como o Lucas falou, né? Elas estão dentro desse reino aqui, do monera. Deixa eu botar meu laserzinho aqui para vocês. Então, elas estão dentro do reino monera. E também, dentro desse reino monera, ficava as arquibactérias, né? E aí nós vamos ver que foi feita, então, uma divisão. Por quê? Porque as bactérias, como o Lucas falou, elas têm parede celular composta de peptídeo glicano. E já as arquibactérias, a parede celular delas, quando elas possuem, nem todas possuem, quando elas possuem parede celular, ela é composta por pseudopeptídeos glicanos, né? Então, a gente vai ver que por isso que houve, então, uma divisão para facilitar o estudo dos organismos vivos, né? E só complementando, como a gente vai falar sobre fungo, algumas características sobre fungo, né? Então,
A parte de estudo de fungo é feita pela micologia, é um reino, então existem mais de 100 mil espécies conhecidas e ainda há muito mais a se estudar e a se conhecer, onde elas têm infinitas variações e realmente é bem diversificado, né? Por ser um reino, então vocês imaginem que vocês podem ter noção de que é algo muito grande, onde tem uma enorme população, né? Elas são decompositoras, né? De vegetal morto, de matéria vegetal morta, e também elas praticam atividade simbiótica com plantas, e nós vamos ver que também com outros organismos elas têm essa atividade conjunta, né? Onde o fungo e outros organismos vivos estão juntos para desenvolver certos tipos de atividades. A nova divisão usada agora é o domínio. O que o domínio fez? Ele pegou todos os organismos que são eucariontes, que nós já falamos nas aulas passadas, o que são organismos eucariontes, né? E ele juntou todos os organismos em um reino só, em um domínio só, né? Que ele colocou como nome domínio. Então, desses 5 aqui que nós vemos, os 4, protista, animalia, fungi e plantae, ele colocou em um único domínio chamando eucária. E o Monera, ele dividiu em 2 domínios, o bactéria e as arqueias, onde os 2 não possuem, são eucariontes, né? Não possuem núcleo verdadeiro. E as bactérias, né? Que tem a parede celular, como eu falei anteriormente, e o Lucas também, por pepsídio glicano, formada por pepsídio glicano. E as arqueias, que quando tem parede celular, são formadas por pseudopepsídio glicano, né? Então, essa é a divisão mais atual que nós temos. E o foco da nossa aula vai ser os fungos, que estão dentro do domínio eucária. Uma característica do fungo, né, é a parede celular dele, rica em quitina, né, que é uma substância que está presente na parede celular dos fungos. O tipo de nutrição do fungo, ele é quimioheterotrófico, ou seja, ele vai realizar atividades químicas para poder absorver a substância que ele quer. Então, ele consegue degradar certos tipos de substâncias, né, para assim poder absorver, quebrar o fungo quebra a celulose, ele quebra outras coisas assim, então isso vai ajudar ele a absorver os açúcares, né, que ele precisa para o seu desenvolvimento. A maioria dos fungos são pluricelulares, entretanto, nós temos a levedura, que nós vamos ver para frente um pouquinho sobre ela, que ela é um organismo unicelular. Então, uma única célula consegue realizar tudo o que é necessário para que ela possa viver, né? A levedura, ela é assim. E já os outros, a gente vai ver que são pluricelulares, e por isso são organismos mais robustos, que a gente consegue ver suas colônias a olho nu. As leveduras a gente também consegue, né, ver a olho nu em alguns casos. Eles podem ser filamentosos, né? Quando eles são pluricelulares, eles são chamados de filamentosos. Ou, no caso, essa outra forma carnuda, né? Que são os cogumelos, os famosos cogumelos que a gente vê, né? E unicelular, que são as leveduras. Suas esporulações, né? Sua reprodução, ela pode ser tanto assexuada como sexuada. A gente também vai ver um pouquinho desse ciclo nos próximos slides. Aqui é só um breve resumo de tudo que a gente vai estar vendo, das características dos fungos, né? Então, tá. Então, os fungos filamentosos, o que ele tem por características? Formação de hifas, né? Então, hifas são esses longos prolongamentos aqui, que a gente vê, né? Que eles podem estar, que são conexões de várias células. Então, a gente vê aqui que aqui é uma célula, aqui é outra célula, aqui é outra célula. E essa hifa, ela pode ser septada, o que parece que divide, digamos assim, as células, né? Ela tem esse septo aqui, né? Como mostra aqui esses septos. Ou ela pode não ser septada. E ainda assim, ela vai ser uma hifa pluricelular, né? Com um organismo, com várias células juntas, formando
uma hifa só, mesmo que ela não apresente septo. Então, a gente pode pensar, ela não tem septo, então ela é uma única célula. Não, é várias células, entretanto, ela não tem essa divisãozinha aqui. As hifas septadas, elas são bem mais comuns, né, do que as hifas não septadas. E depois, o conjunto de hifa, né, que a gente vê aqui, elas tudo juntinha, é chamada de micélio. Então, o micélio é aquilo que a gente vê a olho nu. Quando a gente vê um pão fungado, o que mais? Laranja, né, apodrecida, um morango, que também é bem comum, a gente vê aquele negocinho branquinho em cima dele, né? Então, isso dali que a gente está vendo são os micélios, que é o conjunto das hifas, né? As hifas, elas são possíveis de ver apenas em microscópio. A gente consegue ver elas e ver se elas são septadas ou não. E a gente tem os fungos unicelulares, como eu falei para vocês, que são as leveduras. Então, as leveduras, geralmente, elas têm um formato esférico ou oval, como a gente está vendo aqui, né? E elas se dividem por brotamento. Então, aqui a gente está vendo o surgimento de um novo broto, a cicatriz, né? Que provavelmente aqui surgiu um broto e ele se desligou, né? E isso aqui é uma Saccharomyces cerevisiae, responsável por vários produtos que a gente tem, né, industrializados, digamos assim, que a gente consome. E aqui é outra levedura, que é a Candida albicans, que é responsável por uma doença humana, que é a candidíase. Então, elas podem formar pseudo-hifas, como mostra aqui, né, que parecem hifas, mas não são leveduras mesmo. E pseudo-hifas porque elas não são organismos pluricelulares, elas são organismos unicelulares. Isso aqui elas formam quando elas estão na fase de reprodução, né? E aí aqui ela tem dois tipos de esporulação, né? Que são essas pseudo-hifas e os bastoconídeos. A gente vai falar também sobre essas esporulações, né? E também tem os flamidoconídeos, que também é outro tipo de esporulação. Então, a levedura, como eu falei, né? Ela é um organismo de apenas unicelular, né? Onde cada célulazinha dessa daqui realiza todo o metabolismo que é necessário para viver, todos os seus degradação de enzima, consumo de energia, produção de energia, tudo isso ela realiza naquela célula. E elas normalmente são encontradas em colônias, né? Várias células unidas, entretanto, independentes. Se eu tirar uma dali, ela não vai morrer. Tá. Continuando aqui sobre as características das leveduras, né? As leveduras, outra forma de reprodução, nós vimos ali por brotamento, né? Nós também vemos aqui a fissão, né? Então, elas vão se dividindo, produzindo novas células iguais e formando colônias que são bem similares às colônias das bactérias. Como a gente pode ver aqui na imagem 37, né? Da Schizosaccharomyces pombe, onde a gente vê essas gotículas, né? Que são colônias de levedura. E a gente fica na dúvida, né? Isso aqui será que é levedura? Será que é bactéria? E uma forma bem simples da gente poder distinguir se é levedura ou bactéria é pelo tamanho da célula. Então, a gente faz um esfregaço na lâmina, como a gente viu no vídeo anterior, né? A parte do esfregaço. A gente faz um esfregaço na lâmina e leva até o microscópio, né? E no microscópio a gente olha, né? As células de leveduras, elas são grandes. Então, no menor aumento, no aumento de 4, no aumento de 10, você já consegue ver ali, bem definida, a célula de levedura. Já as células de bactéria são células bem pequenininhas. Então, ela precisa de um aumento bem maior, um aumento de 100, né? Para poder se distinguir essas células. Então, essa é uma forma simples de você saber, né? Ou por meios químicos, né? Análise química também, você pode saber o tipo de... se você está lidando com bactéria ou com levedura, né? Se caso você ainda tiver na dúvida após análise em microscópio. A levedura também, elas são organismos anaeróbicos facultativos. Então, o que quer dizer isso? Elas convivem, elas podem sobreviver tanto na presença de oxigênio quanto na ausência de oxigênio. E em cada uma dessas situações, elas vão se comportar de forma diferente.
Por exemplo, na ausência de oxigênio, as leveduras, elas vão fermentar aquele carboidrato que está lá presente, né? Então, elas vão chegar a uma etapa onde elas fermentam aquele carboidrato e eles são transformados em etanol, né? E por isso que nós temos o vinho, por isso que nós temos a cerveja, por isso que nós temos o etanol também, que é um combustível dos nossos automóveis, né? Por conta dessa fermentação. E uma levedura, a levedura mais usada para isso é a Saccharomyces cerevisiae, né? Que nós vimos ali no slide anterior. E elas são responsáveis por essa fermentação desses produtos que nós utilizamos com tanta frequência, né? E quando elas estão já na presença de oxigênio, elas vão então produzir o dióxido de carbono, que é o que ajuda, né, na fermentação do pão, que faz ele crescer, né? Esse dióxido de carbono. Além de fungos pluricelulares, que são os fungos filamentosos, as leveduras, nós ainda temos os fungos dimórficos. O que são fungos dimórficos? São aqueles fungos que em determinado momento ele pode apresentar como levedura, fungos unicelulares, como mostra aqui essas bolinhas que a gente está vendo aqui nessa microscopia, ou ele pode se apresentar em formato de filamentos, né? Em hifas, ou ela pode ter as suas hifas aqui formadas, né? Em fungos filamentosos. Então, os fungos dimórficos, eles têm estágio que eles estão como levedura, tem estágio que eles possuem filamentos, e alguns desses motivos deles apresentarem esses dois estágios é a temperatura. Então, não são todos os fungos que realizam esse dimorfismo. Entretanto, existem fungos que têm capacidade. Então, em temperaturas mais elevadas, eles apresentam suas hifas, e uma temperatura mais amena, digamos assim, eles ficam como levedura. A reprodução dos fungos, ela está inteiramente ligada à formação de esporos. Existe uma reprodução também, assexuada, que é quando ele quebra as suas hifas e vão prolongando elas, né? Então, eles vão prolongando. Isso também é um tipo de reprodução. Mas aqui a gente vai ver sobre a esporulação, porque para que ele possa, digamos assim, ir para outros ambientes, ele precisa esporular, né? Porque são partículas muito finas que conseguem ser disseminadas pelo ar, e assim, quando eles chegam no outro local, eles encontram um ambiente propício, eles vão lá e começam a formar um novo organismo, né? Eles não ficam apenas ali naquele único local, né? Eles conseguem ser disseminados por conta dos esporos. Já se fosse somente com a reprodução do prolongamento de hifas, eles iam continuar ali naquele determinado local, né? Então, eles têm essa estrutura de esporular. E essa esporulação, ela pode ser tanto sexuada como assexuada. Então, aqui a gente vê esse ciclo, né? Onde a gente está vendo aqui as hifas, que elas produziram os conidióforos, né? Esse ciclo aqui é de um ascomiceto. Os outros vão se diferenciar em algumas etapas, mas são bem semelhantes, né? Então, os conidióforos liberam, né? Os conídeos, desculpa, liberam os conidióforos, que são os esporos, né? E aí eles germinam e tem o crescimento micelial. Após o crescimento do micélio vegetativo, né, que ocorre tanto na reprodução sexuada como na reprodução assexuada, a gente vê aqui a união de dois organismos de material genético distinto. Nessa união, que é chamada fase de plasmogamia, existe a fusão de material genético, onde essa fusão de material genético vai gerar o ascósporo, né? E aí, o ascósporo, eles ficam presentes dentro do asco aqui, né? Que é essa bolsinha que nós estamos vendo aqui. E para que haja, então, a meiose. Porque até então, a célula presente aqui, né? Dentro do asco, elas são células diploides, né? 2 Ns. E aí, na meiose, elas transformam em célula haploide, um N, né? E, assim, quando o asco é aberto, os esporos, que são apenas haploides, né? Que são células haploides, eles são liberados ao meio, né? Para que, então,
esporo possa germinar e produzir, assim, novas hifas, né? E assim haver o crescimento micelial. E aí, após esse crescimento micelial, ele pode gerar, voltar a fazer reprodução assexuada, ou quem sabe, se ele encontrar com um indivíduo de material genético diferente novamente, retornar para fazer a reprodução sexuada. A reprodução assexuada é o mais comum que a gente vê em laboratório, né? Quando a gente está fazendo a análise, a gente vê muito a reprodução assexuada. Então, falando sobre essa reprodução assexuada, nós vamos falar sobre os tipos diferentes de esporos que esses fungos produzem. E a esporulação, né, os tipos diferentes de esporo, é até uma forma de se classificar os fungos, né, de saber um pouco a qual gênero eles pertencem, né, assim que eles classificam um pouco os fungos, por meio do estudo dos esporos. Então, aqui a gente tem os conídeos, né, que são esporos que não estão envolvidos em uma bolsa. Então, aqui a gente tem vários tipos diferentes de conídeos. E os aspergilos e os penicílios são os mais comuns dos conídeos. A gente tem aqui a foto de um aspergilo, né? Aqui é microscopia eletrônica de varredura, aqui é microscopia óptica, onde a gente vê o aspergilos aqui, que tem esse formatinho de cotonete, digamos assim, né? Ele tem esse prolongamento aqui. E aqui a gente tem o penicílio, né? Que formam esses cântaros, né? Aqui, depois do seu pedúnculo aqui, eles vão formando esses cântaros e ocorrendo a esporulação. E aqui a gente vê aqui a esporulação melhor na microscopia eletrônica. Os conídeos, eles podem se diferenciar como artroconídeos, né? Que são fragmentação de uma hifa septada. Então, quando a hifa ela vai se fragmentando, nem sempre eles vão formar aquele vasinho, como a gente viu ali, para esporular, né? Pode ser a fragmentação da hifa. Aqui está a hifa, né? E aqui estão os astroconídeos, coloridos de amarelinho para facilitar, né? E aqui a gente vê eles novamente numa microscopia óptica, onde a gente vê aqui essa fragmentação da hifa, são chamados de astroconídeos. Existem outras formas de conídeos, entretanto, eu não coloquei aqui nos slides, vocês podem depois, porque são muitas formas, e essas foram as que eu consegui achar a microscopia melhor, mas vocês podem depois estarem buscando, né, em literaturas para verem as outras formas de conídeos. A outra forma de esporulação que a gente tem é o esporangiosporo. Também é uma esporulação assexuada. E nesse caso aqui, existe a formação de uma bolsa, onde os esporos eles são envolvidos dentro de uma bolsa, né? Depois elas são abertas e liberadas, né? E ele tem aqui o esporangióforo, né? Nessa microscopia eletrônica a gente consegue ver que é a estrutura onde está anexada os esporangiósporos. E aqui na microscopia óptica, a gente vê eles, o arranjo deles, né? As hifas, né? O arranjo micelial deles aqui, com os esporos anexados aqui. Como eu falei anteriormente, os fungos, eles têm eles convivem nessa atividade mutualística com vários tipos de organismos, né? Nesse slide aqui, nós vamos falar sobre os líquens, que é a atividade mutualística entre fungos e algas, né? Onde ambos convivem junto, um ajudando o outro, para formar esse líquen, né? Como colocado aqui no segundo tópico, se eu separo o fungo que está ali presente e coloco para crescer isoladamente, o líquen não é formado, ele vai crescer de outra forma. Do mesmo jeito acontece com as algas, né? Então, eles precisam estar juntos, compartilhando nutrientes ali, né? Para que seja formado o líquen. Então, o líquen é essa estrutura que nós estamos vendo aqui no caule dessa árvore, né? Isso aqui é possível ver a olho nu. E aqui está tanto presente as algas como os fungos, né? E eles conseguem produzir essa estrutura, né?
Então, as algas vão fornecer nutrientes para os fungos, que recebem os mesmos e vão ajudar as algas a facilitarem ali naquele local. Os fungos vão ajudar para que elas não sejam dessecadas. Como a gente sabe, algas é um organismo aquático, né? Então, ali, elas precisam o fungo vai estar ajudando para que aquele ambiente seja propício para que ela viva ali, né? Então, os líquens é fácil de ser encontrado em rochas, é fácil de ser encontrado em troncos de árvores. Então, a gente vê que ali, aparentemente, não tem água, assim, abundante, né? Mas os fungos propiciam isso para que as algas estejam ali presentes. No esquema que a gente tem aqui, né? Ele mostra um pouquinho de como que é formado o líquen, né? Então, a gente tem o córtex, que é uma camada fúngica, que é para proteção das algas. As algas estão aqui em verdezinho, né? Envolvidas pelos fungos, pelas hifas dos fungos, né? Esse aqui é chamado de medula. E a gente tem também o outro córtex, que vai dar aderência para que elas possam permanecer aderidas a alguma estrutura, né? E aqui a gente tem a imagem em fotomicroscopia eletrônica, onde a gente vê aqui em verdinho, que foi colorido, são as algas, e essas estruturas maiores são as hifas de algum fungo. Isso aqui forma o líquen. Para a gente finalizar, outra atividade mutualista que a gente conhece de fungos, né, são as micorrízas, são os fungos micorrízicos, que é uma atividade onde há uma associação entre fungos e plantas, uma associação simbiótica, onde ambos estão convivendo no mesmo local, né? E um depende do outro, sem prejudicar um não prejudica o outro, mas sim um ajuda o outro nesse momento, né? Então, esses fungos de solo se aderem às raízes das plantas, né? E eles vão ajudar as plantas na absorção de nutrientes presentes no solo. Então, os fungos, eles vão se ramificar, né, mais rapidamente que as raízes, e assim eles aumentam a superfície de adesão de nutrientes, né? Então, o fungo, ele é muito bom para a planta, os fungos micorrízicos, eles são muito bons para as plantas, porque eles têm a capacidade de degradar nitrogênio e fósforo, eles estando tanto em forma orgânica como forma inorgânica. Lembrando que a planta não tem a capacidade de absorver material inorgânico, né? Então, o fungo, ele vai absorver esses materiais inorgânicos e transformar de uma forma que a planta consiga depois absorver, né, essa transformação que ele está fazendo ali dessas matérias inorgânicas. E isso é muito bom, porque nitrogênio e fósforo ajuda muito no crescimento superficial e também radicular da planta, né? E isso vai ser muito bom para a planta. E, em contraposição, a planta devolve para o fungo, né, nutrientes que auxiliam o fungo no seu crescimento, né? Então, ela vai devolver nutrientes fotossintetatos, que vão ser muito bom para que o fungo ele possa, assim, se expandir ali naquele solo, né? Então, aqui nessa imagem 51, deixa eu colocar o laser só um instante. Aqui nessa imagem 51, nós estamos vendo a planta aqui em cima, né? Nessa região. Essa parte mais escurinha é a raiz da planta. Creio que seja a raiz da planta. E aqui essas partes mais clarinhas, onde a gente vai vendo essas ramificações, são os fungos um fungo micorrízico, né? Que está aqui nesse trabalho simbiótico com as plantas, né? E a gente vê que ele recobre realmente uma parte bem grande do solo, né? E com isso, a planta tem esses benefícios, né? Ambos são beneficiados aqui nessa atividade. Bom, era isso que nós tínhamos para deixar para vocês hoje. Esperamos que vocês possam ter gostado, que vocês se interessem por essas duas áreas, tanto das bactérias quanto dos fungos. E nós vemos que como o microscópio ele foi importante, né,
para essas duas áreas, porque por meio dele nós podemos descobrir esse mundo microbiótico, né, que antes era impossível de se saber a olho nu, né, e o microscópio trouxe muitas revelações. E a gente vê que tanto a bactéria quanto o fungo, elas têm sido empregadas em N locais para melhoramento da vida humana, e na natureza eles são extremamente importantes, como a gente viu aí nessas atividades, né? Um depende do outro. E Sim, é sim. isso. Estão diretamente ligados a processos orgânicos que funcionam como ciclos, que estão diretamente ligados à nossa vida, porque nós também somos seres orgânicos. Eu queria aqui agradecer a vocês que conseguiram chegar até o final. E é isso. Muito obrigado mesmo. É Isso gratificante mesmo. poder estar fazendo um projeto como esse e conseguir finalizar. Isso mesmo. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Lembrando que qualquer dúvida que tenha gerado por meio aqui na aula, vocês podem estar tirando ela às 15 horas no chat que nós temos pelo Moodle. E é isso. Obrigada, Lucas, por toda a ajuda. Obrigada aos professores também que nos ajudaram constantemente. E esperamos que essa experiência possa ter, de alguma forma, enriquecido vocês, de alguma maneira. Muito obrigada. Até mais. Tchauzinho.